Você já ouviu falar da tabela de Hawkins? No vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é essa tabela, como ela funciona e como ela pode facilitar e muito o nosso processo de expansão de consciência. Esse assunto te interessa? Vem comigo! Olá, me chamo Rose e esse é o Saber Mente Única. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui a esse canal. E sim, no vídeo de hoje eu vou falar da tabela das emoções de David Hawkins, que é, sem dúvida, uma ferramenta facilitadora pra gente que tá nesse processo de expansão de consciência. E um processo que eu costumo chamar que é a busca pela fusão constante com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior. E pra gente que já experimentou como que é gostoso estar nessa fusão, a gente quer de todas as formas manter essa sensação por mais tempo. E o caminho para isso é a expansão de consciência, para que a gente possa aprender a manter a nossa vibração o mais elevado possível no maior tempo possível. Porque você vai ver na tabela que quanto maior é a nossa vibração, melhor é a qualidade das nossas emoções. E pro dia a dia, melhor vai ser as nossas tomadas de decisões. E já que tudo no universo é feito de energia, quanto maior e melhor for a nossa vibração, mais qualificado também vai ser o nosso campo de vibração. E a qualidade desse campo, inclusive, que vai nos ajudar a ajustar o que for preciso aqui nesse mundo material para que a gente possa viver a vida abundante e abençoada que a gente merece. Daí é que entra a tabela das emoções de David Hawkins. Por quê? Ela vai nos ajudar a gente ter consciência de como está a nossa vibração através do observar das nossas emoções, do como a gente está se sentindo. E a gente vai começar entendendo de onde veio essa tabela, como que ela surgiu. Bom, tô falando aqui de David Hawkins, e David Hawkins, ele foi um médico, psiquiatra, pesquisador, PhD, e ele, com base no estudo de cinesiologia, que é o estudo do movimento, mais especificamente o movimento do corpo humano, através desse estudo, o Hawkins, ele criou e estruturou uma tabela onde ele associa os níveis de consciência com valores chaves da vida humana. E numa tentativa dele mensurar essas energias, Hawkins usou como parâmetro os números em hertz. Tudo isso para poder mostrar os sentimentos que fazem a gente vibrar mais alto e quais os sentimentos que faz a gente vibrar lá embaixo também. Então ele computou desde a vibração mais baixa ali, que seria a vergonha, que está em 20 hertz, até a vibração mais alta, que está ali entre 700 mil hertz, que seria a iluminação. Caso você queira mais detalhes de como ele fez essa medição, as determinações matemáticas, você vai encontrar no livro que eu vou deixar aqui, que é Poder versus Força. Nesse livro, ele aborda de uma maneira muito mais detalhada. Eu tô lendo esse livro agora, inclusive, e ele é um livro muito mais voltado ali para física quântica. Vale a pena se você quiser mais detalhes. Mas no vídeo de hoje, eu vou focar na tabela, porque só de você ter esse conhecimento, ele já facilita aí muito o seu processo de autoconhecimento e expansão da consciência. E olha que eu tô dizendo isso por experiência própria, porque eu tô lendo esse livro agora, mas o conhecimento dessa tabela das emoções, ela me veio muito antes. Então eu posso dizer com toda certeza que só de ter o conhecimento dessa tabela já me ajudou a virar várias chaves. E se eu resolvi gravar esse vídeo, é porque a minha centelha divina falou ao meu coração que esse conteúdo sim poderia de fato ajudar você que tá aí do outro lado. Então bora para a tabela? Eu vou colocar a tabela aqui do lado e eu vou começar com ela de baixo para cima. Bom, segundo Hawkins, a grande maioria das pessoas estão abaixo de 200 Hz. Abaixo de 200 Hz é onde você encontra as pessoas que elas enxergam uma vida como uma vida sendo mais dura, mais sofrida, que para você conquistar as coisas tem que ser através de muito esforço, de muito sofrimento. E de fato acaba sendo. Por quê? Segundo as leis da mecânica quântica, semelhante atrai semelhante. E por vivenciar essas situações desagradáveis e ver que boa parte das pessoas que estão ao nosso redor estão vivenciando essas situações desagradáveis também, o nosso cérebro, ele registra essa informação e toma como verdade. Não, a vida é dura, a vida é difícil, porque está difícil para mim, tá difícil para fulano, tá difícil para cicrano, realmente a vida é dura. Mas ainda assim, por mais que todo mundo esteja ali, boa parte da população esteja abaixo desse nível de 200 Hz, existem a variação dos níveis, que é o que a gente vai começar a ver aqui na tabela de baixo para cima. Antes de eu explicar item por item dessa tabela, vale ressaltar que todos nós, tá? A gente oscila o dia inteiro entre elas.
Então é muito comum a pessoa que já teve o despertar sentir medo, sentir em algum momento culpa, vergonha. Só que a diferença é que esse não vai ser o nosso estado constante. Que vai definir a nossa vibração energética é onde a gente passa a maior parte do tempo. E na maioria das vezes acaba dando uma média das emoções que a gente oscila. Então vamos lá? A gente começa pela vergonha, que está em 20 Hz. A vergonha é o estado mais baixo de consciência que um ser humano pode chegar. Um ser humano que está vibrando constantemente nessa frequência é uma pessoa que não toma decisões, é uma pessoa que não interage com outras pessoas e com isso é uma pessoa que não tem experiências de vida, o que dificulta essa pessoa aprender por conta própria o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Em um nível mais sutil, a vergonha ela acaba se manifestando ali como uma timidez, mas em níveis mais extremos, a vergonha ela pode se manifestar uma vontade de desaparecer, que é comum nos suicidas. Então, é um caso de muita atenção a pessoa que está vibrando constantemente ali na vergonha. Subindo mais um pouquinho, em 30 Hz, a gente tem a vibração da culpa. A culpa, ela é uma vibração um pouco mais elevada que a vergonha, porque a pessoa, ela de alguma forma tem algum movimento. Porque para se sentir culpado, a pessoa precisa fazer alguma coisa. Só que ainda assim, é um nível de consciência onde a pessoa cria muito pouco, porque ela se encontra numa área onde ela se vê muito vítima das circunstâncias. Então, aqui é muito comum uma pessoa que vibra constantemente na culpa, ou ela tá nesse estado culpando os outros pela vida sofrida que ela tá levando, ou quando ela não tá culpando os outros, ela tá culpando a si mesma, presa no passado, naquilo, remoendo aquilo que ela deveria ter feito ou aquilo que ela não deveria ter feito. O autor no livro, ele diz que é onde as pessoas extremamente religiosas, que não tem nada a ver com a religião, tá? Mas extremamente religiosas, são pessoas que às vezes estão tendo algum conflito ali e elas tendem a se culpar, pensando em si mesma como pecadoras, como pessoas indignas, como que não existisse perdão algum por aquilo que ela tá fazendo e, consequentemente, achando que ela merece aquela vida que ela tá, por conta da culpa. Subindo mais um pouquinho a tabela, a gente tem a apatia, que vibra em 50 Hz. Aqui na apatia, ainda é constante o comportamento de vitimização, mas aqui a pessoa não tem esperança. É um estado de extremo conformismo. No livro, o autor ele diz que aqui é o estado onde boa parte dos sem-tetos, moradores de rua se encontram, que é o que eles aceitam. Ah, a vida fez isso comigo, e é assim que a vida é aqui que eu vou ficar. Assim como os outros, é um estado em que requer ajuda para que essa pessoa consiga sair dessa vibração. Subindo mais um pouquinho na tabela, a gente tem dor e tristeza, que está em registros de 75 Hz de vibração. Aqui é um estado onde normalmente a pessoa cai quando ela passa por uma perda repentina ou perda perpétua, o que pode levar a pessoa para um quadro de desenvolver uma doença mental como a depressão, um burnout. E a dor e a tristeza, ela está acima de apatia, porque normalmente é um solavanco da vida que leva a gente a fazer alguma coisa. De alguma forma, essa dor, essa tristeza vai mexer com essa pessoa, o que faz com que ela não entre no estado de apatia, mas é um estado que precisa ali de atenção também. Acima a gente tem o medo, registrado na frequência de 100 Hz. Quem está constantemente nessa vibração tende a ver o mundo como perigoso, como inseguro. Pode existir também um estado de constante paranoia, preocupação, estresse ali com o seu momento atual. Os níveis de medo vai variar de acordo com o nível de ameaça que aquele medo representa para aquela pessoa. Acima do medo a gente tem a frequência do apego, que está na frequência de 125 Hz. Aqui você está apegado, é um apego do ego mesmo. Uma pessoa que está presa nesse nível de energia, que está constantemente aqui, ela só pensa em ter e nunca está satisfeita. Então é nesse nível aqui que é comum a pessoa desenvolver vícios, luxúria, consumismo por dinheiro, por drogas, álcool, aprovação, fama, poder, sucesso. A pessoa fica fissurada por isso e ela acredita que é só tendo isso que ela vai ser feliz. Acima do apego temos o nível de raiva, que tem a vibração de 150 Hz. A raiva é um nível de frustração, muitas vezes por você não ter os desejos cumpridos, e associada com as emoções nos níveis mais baixos, junto com uma culpa, com uma vergonha, a raiva ela acaba impulsionando a pessoa a criar alguma coisa, ajuda pelo menos ela a sair de lá. Só que quando a pessoa ela cria com essa vibração, ela tende a cair novamente.
mente. Acima da raiva a gente tem a arrogância, o orgulho, que segundo Hawkins, esse é o estado de consciência mais predominante da população mundial. É um estado de consciência onde as pessoas elas são totalmente dependentes das circunstâncias externas. Então elas dependem muito do dinheiro, do status, do prestígio, da fama. Então aqui é onde se cria os conflitos de racismo, nacionalismo, guerras religiosas. É um estado totalmente irracional, é um estado de negação. E isso acaba sendo validado pela mente humana, porque é o que ela mais enxerga. Chegamos aqui no meio da tabela. E aqui a gente vai para o nível de coragem, que é o nível de 200 Hz. Inclusive, o Hawkins, no livro, ele diz que o nível da coragem é o ponto de virada. É nesse nível que as pessoas sentem, de alguma forma, que a vida não é só aquilo ali, que elas devem estar vivendo de um jeito errado, que existe algo a mais do que essa vida que ela consegue enxergar. É nesse nível aqui que começa a ter o despertar espiritual das pessoas. Em 200 Hz é no nível da coragem, que é onde a pessoa já começa a retomar o seu poder pessoal. Nesses níveis, a pessoa começa a compreender a autorresponsabilidade, que ela é responsável pela sua realidade e percebe os impactos que as suas escolhas traz para sua própria vida. Ela começa a perceber que existem sentimentos positivos que deixam ela mais para cima e que existem sentimentos que deixam ela mais para baixo. Enfim, ela já começa a sentir o poder transformador que ela tem ali nas mãos dela, ainda não sabendo utilizar, mas ela começa a sentir. Aqui em 200 Hz, o ego, ele ainda existe, mas a pessoa começa a ter uma visão diferente da vida. Aqui nesse nível ela tá mais otimista e é o início aí de um despertar espiritual, segundo Hawkins fala. Acima da coragem a gente tem a neutralidade, que tá em 250 Hz. A neutralidade é a frequência onde a pessoa ela tá mais desapegada e tá mais aberta a receber novos conceitos. Porém, não tá muito propícia ali a fazer mudanças, coisas que precisam ser feitas. Então assim, ela tá aberta, porém não mútil. É aqui onde talvez pode acontecer muita questão da quando a pessoa tá vibrando muito aqui na neutralidade, encontrar muito na procrastinação. Dando aí um spoiler, aí o segredo para sair da procrastinação é buscar vibrar mais alto, que é a neutralidade. Que aí seria o próximo nível, que a gente já começa a entrar em ação aí, que é o nível da boa vontade, da disposição, que é uma vibração em 310 Hz. Nesse nível, você começa a usar a sua energia de forma mais eficaz, de forma mais produtiva. Agora, a pessoa que tá aqui, ela começa a se sentir mais segura, mais confortável, ela começa a usar a energia dela de uma maneira mais eficiente, começa a ter contatos ali com o planejamento, a seguir o planejamento, e tudo isso porque ela sente que deixar a vida levar ela não satisfaz. Não, tem que fazer alguma coisa. O Hawkins define esse nível aqui, o nível onde a pessoa ela começa a ter autodisciplina, e é aqui que a consciência dela começa a se tornar mais organizada e realizadora. Subindo mais um pouquinho, a gente tem a aceitação, perdão, compreensão, vibrando aqui em 350 Hz. Aqui, quem tá nesse nível de consciência tem um entendimento maior dos processos da vida, dos processos da verdade. Aqui é onde começa a verdadeira mudança, ela começa a abandonar os dogmas, as crenças limitantes que ela tinha ali, que é onde começa a acontecer o movimento mesmo das energias dentro de você, que faz com que a pessoa que está nesse nível de consciência e busca aí viver com propósito. Então aqui é comum a pessoa buscar colocar as habilidades dela a serviço, porque ela começa a entender que ela existe um papel no mundo e ela começa a querer desempenhar esse papel no mundo. Mais acima, a gente tem o nível da razão, uma vibração em 400 Hz. Nesse nível aqui, a pessoa transcende os aspectos emocionais e ela tende a pensar mais claramente, mais racionalmente. Esse nível aqui, o Hawkins, ele define que é o nível das pessoas, dos mestres. Realmente, as pessoas que são desapegadas. São aqueles que estão em completamente sintonia com o seu eu superior. Tem ali o seu corpo, a sua mente, seu espírito resguardado das desilusões do mundo. E começa a olhar o mundo como um todo. Justamente para poder fazer as suas contribuições significativas. É um nível onde a pessoa não se encontra em guerra, não se encontra em luta. Ela se encontra no fluxo da vida. Mais acima a gente tem a vibração do amor, que é em 500 Hz.
Hertz. A pessoa que está nessa vibração constante, ela já está num nível de amor incondicional. Ela ama todo mundo. Há um entendimento constante dessa pessoa, de conexão dela com o todo. Ela internaliza, né, completamente aquele somos um. É no nível do amor que a pessoa começa a colocar os seus dons, os seus talentos a serviço do mundo, mas guiado pelo seu coração, não muito pela razão como estava ali abaixo, mas aqui é guiado pelo seu coração. Ela começa a seguir com mais veemência a intuição dela. E esse é o estado em que a pessoa verdadeiramente consegue realizar o propósito dela aqui na Terra, aqui nesse mundo físico material. E como eu disse, vão existir momentos em que a gente vai vibrar aqui. Só que aqui eu tô falando da pessoa que vibra constantemente. Imagine só que maravilha viver aqui vibrando constantemente nessa vibração maravilhosa. Mas enfim, a gente experimenta esses momentos. Acima do amor temos aqui a alegria na vibração de 540 Hz. Esse é um estado de felicidade plena. Acima a gente tem o nível de consciência da paz, vibrando em 600 Hz. Que aqui é total transcendência. O Hawkins, ele diz que esse nível, ele só é alcançado por uma pessoa a cada 10 milhões, que vai conseguir vibrar ali na maior parte do tempo, tá? E acima da paz a gente tem a iluminação, que é o nível mais alto da consciência humana, e segundo Hawkins só foi atingido por pessoas muito evoluídas que passaram aqui na Terra, como Jesus Cristo, Buda, entre outros mestres. Bom, o livro, ele diz também que embora apenas 15% da população vibre nos níveis mais altos de energia, e isso no livro foi lá em 1980, tá? Mas embora 15% da população esteja vibrando aí nos níveis mais altos e os outros 85% estão mais ali nas vibrações mais baixas, esses 15% têm o poder de equilibrar energeticamente esse pessoal que está vibrando aí nos 85%, trazendo o equilíbrio energético que o mundo precisa. E é muito importante saber dessa escala para a gente ter a consciência que o nosso nível energético e vibracional, ele não só contribui para a melhora da nossa vida, como também do mundo como um todo. E é aí que entra a diferença, a pessoa que passou pelo despertar de consciência está em expansão. A gente entende, consegue identificar que aquele pensamento está gerando aquele medo, aquela sensação, aquela emoção, e automaticamente a gente recupera o controle, troca o pensamento a fim de elevar a nossa vibração. Então, quanto humanos, faz parte da nossa experiência e da nossa evolução sentir essas emoções justamente para a gente trabalhar o que está por trás dela. Porque a gente vai descobrir que o segredo para a gente não permanecer lá nas mais altas vibrações é porque existem muita coisa que a gente tem que tratar por trás, né? Crenças, medos, bloqueios emocionais, todas essas coisas. Então, a partir do momento que a gente trabalha todas essas emoções, a raiz dessas emoções é que a gente vai conseguindo se manter cada vez em frequência mais elevada. Mas tá, Rose, como é que eu faço isso? O primeiro passo é fazendo isso aqui que a gente tá fazendo, tomando consciência desses níveis de consciência. E um bom exercício é você fazer o registro dessas emoções no final do dia. No final do dia, antes de dormir, você pega um caderno e faz um balancete de como foi o seu dia e tenta mensurar, não precisa ser algo muito preciso, mas mensura hoje. Se eu pudesse resumir o meu dia em uma emoção, qual seria essa? E aí você vai conseguir nivelar. Olha, hoje a emoção que predominou foi a emoção da raiva. Hoje a emoção que predominou foi um dia onde eu tive muita ansiedade. Não, hoje foi a emoção da felicidade, do amor, da alegria, enfim. Você vai mensurar. E durante a semana, depois você olha, você vai ter mais ou menos ali uma base de onde é que está a sua frequência na maior parte do dia. O segundo passo é escolher vibrar melhor. A partir daquela emoção que você identificou, que você está passando a maior parte do tempo, você vai identificar, quero vibrar melhor, qual que é a próxima emoção? E para isso, o que você precisa fazer? Escolher melhor os seus pensamentos. Do que você vai alimentar a sua mente? Você vai escolher pensamentos confortáveis ou pensamentos desconfortáveis? Você vai escolher alimentar a sua mente de pensamentos que elevam a sua vibração ou vai escolher alimentar a sua mente de pensamentos que baixam a sua vibração? Tudo isso é autoconhecimento. E para isso existem
existem algumas ferramentas que são muito úteis nesse processo. O Ho'oponopono é uma delas, é uma ferramenta maravilhosa que você, acreditando ou não, só de você fazer, dizer ali as palavras, dizer eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Só de fazer isso você vai já limpando as suas memórias de trauma e dor. E meditação, porque a meditação vai ajudar você a silenciar sua mente para que você possa observar melhor as suas emoções. É difícil você ouvir, observar o que você está sentindo com um monte de barulho, com muita coisa chegando. E a meditação vai fazer você observar melhor as suas emoções. E claro, uma outra ferramenta muito importante é o acompanhamento de um bom terapeuta, fazer psicoterapia, porque com um psicoterapeuta você vai poder se abrir, dividir os seus dilemas, as suas histórias, suas experiências e ter um apoio, um ambiente seguro em que você possa se abrir e você se sinta acolhido sem julgamentos. Inclusive, eu atendo como terapeuta. Caso você sinta aí afinidade com o meu trabalho, com a minha energia, de alguma forma você se conecte comigo, aqui embaixo vai ter um link com maiores informações, caso você queira aí passar pelo meu atendimento terapêutico. Agora eu quero saber de você, em qual nível você acredita estar? Nem que por cima, não precisa ser exato não, me fala aqui nos comentários e qual que é o nível que você gostaria de estar vibrando constantemente. Eu gostaria de estar vibrando constantemente ali no amor. Mas me fala aqui nos comentários, vamos trocar, que eu vou adorar saber um pouco mais sobre você, trocar essas informações com você e assim a gente vai construindo a nossa egrégora. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu deixo um cheiro pra tu, mas eu te aguardo no próximo vídeo. Quero te ver lá, hein? Até!